A Força Aérea Brasileira vai pedir ao governo dos Estados Unidos os nomes de 2 militares brasileiros que estariam envolvidos em corrupção. O esquema envolve a Dallas Airmotive, empresa americana de manutenção de motores de aeronaves. Ao Departamento de Justiça americano, a companhia admitiu ter pago propina a 2 militares brasileiros e a um funcionário do gabinete do ex-governador de Roraima, José de Anchieta Júnior, do PSDB. As denúncias envolvem ainda a Força Aérea Peruana e o governo da província argentina de San Juan. Ainda segundo a Dallas, os crimes teriam ocorrido entre 2008 e 2012 e o dinheiro teria sido repassado inicialmente a 3 companhias de fachada. Segundo reportagem no site do jornal The Wall Street Journal, a empresa Dallas confessou ter violado a lei anticorrupção americana e concordou em pagar uma multa de 14 milhões de dólares para se livrar de punições. No site da Transparência do Governo Federal, há informações de 3 contratos da Força Aérea com a Dallas. Somados, o valor chega a R$1,5 bilhão de reais. Mas ainda não é possível dizer se houve alguma irregularidade nos pagamentos. Em nota divulgada no final da tarde, a FAB resolveu suspender os contratos com a empresa norte-americana até o total esclarecimento das denúncias através do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo ainda a nota, um inquérito policial foi instaurado para apurar o envolvimento de acusados ainda não identificados. O ex-governador de Roraima, Anchieta Júnior, afirmou através de nota que repudia qualquer postura dessa natureza e que vai apurar os fatos. Senes. William, acho que essa matéria remete um pouco ao que a gente estava debatendo anteriormente. Essa prática, as práticas de corrupção nas vendas entre privados existe muito, mas é pouco investigado. Mas entre os privados e o público é um fenômeno que, como a gente está vendo, não é só no Brasil, né? E a questão é que um debate recente do qual fiz parte estava indicando, na história dos últimos 30 anos, se você pegar o caso americano, o caso inglês, alguns países europeus e agora o Brasil entra na mesma linha, sempre depois de um momento onde você tem um escândalo na linha de corrupção muito forte, segue-se um processo de ou aprova-se uma lei e a partir daí se institucionaliza um novo patamar. Os Estados Unidos já está no seu 4º, 5º patamar, incluindo essa lei que pegou agora aqui no Brasil, que é uma lei não só que pune internamente, mas pune a prática de corrupção de empresas americanas no exterior. Quer dizer, eles estão chegando numa... Isso depois virou um acordo internacional na OCDE, etc. Então, o Brasil está ocorrendo isso. Depois que teve a questão do Collor, você teve um outro patamar, você teve depois uma instalação outro patamar. A lei de anticorrupção foi aprovada no ano passado. Agora, esse ano. Quer dizer, que já esses todos crimes, eles estão sendo apurados pela lei anterior, antes dessa lei de anticorrupção, que é muito mais draconiana. Então, assim, nós estamos num processo que, se você olhar historicamente, com algum atraso, mas muito semelhante ao que ocorreu em outros países, como essa matéria acabou de mostrar. Agora o Carlos Sérgio aqui, felicíssimo, Senes, ele não concorda com você. Ele fala que, me desculpe o Senes, mas ainda as instituições, tanto quanto os governos, andam muito lentos na ação contra a corrupção. Pois é, eu acho que não é verdade. Se a gente olhar 20 anos atrás, a gente nem sabia do processo de corrupção, da existência ou da dimensão da corrupção. Agora, você acha que tinha mais ou menos corrupção há 20 anos, por exemplo, na ditadura, do que hoje? O que tinha, num processo ditatorial, ou seja, com a mídia controlada, todo o aparelho de Estado controlado, ainda assim tinha uma série de escândalos que eles deram de tal dimensão que iam para a opinião pública, mesmo na ditadura. Então você imagina o que não ia. Quer dizer, então, obviamente que no meu modo de ver, eu concordo com o Ricardo Semler, que escreveu um artigo outro dia na Folha de São Paulo, dizendo isso. Olha, ele lembrava que o pai dele, quando operava com a Petrobras, a comissão na época dos anos 70 era cobrar de 10%. Hoje a prática é 3%. E ele dizia o seguinte, a corrupção existe, mas é óbvio que a sociedade está muito mais informada. Hoje é mais arriscado. Eu não estou dizendo que moralmente a gente pode ter evoluído, mas a sociedade, as instituições melhoraram. Hoje é arriscado você ser corrupto. Você tem que ser corrupto e bom, porque se você não for, você corre o risco de ser preso, como a gente está vendo. Pessoas e instituições muito sofisticadas estão sendo claramente desmembradas. Então, eu diria que realmente mudou. Acho que o pessimismo do Brasil tem a ver um pouco com esse momento catártico. Mas se você olhar no longo prazo, eu acho que nós estamos indo num caminho certo. Concorda, Karnal, com isso? A corrupção já está aí
são suas O historiador seus gosta tentáculos. de lembrar, William, que a carta de Pero Vaz de Caminha termina com um pedido de emprego do autor ao rei de Portugal, para um parente que estava sem emprego. Era um outro momento, sociedade de mercê, sem concurso público, etc. Rui Barbosa, numa das suas tentativas de ser presidente, dizia que a nossa república tinha virado uma privada. Elis Regina, durante a ditadura, começava uma música maravilhosa dizendo: caía à tarde feito um viaduto, fazendo referência a um viaduto envolvido em desvios de verba e problemas de materiais de segunda linha. A corrupção é histórica, é estrutural e ela não é do governo. Ela pertence a uma interpretação ética bastante difundida na sociedade e que envolve desde andar no acostamento, vim hoje da Unicamp, observando que as pessoas que estavam em grande quantidade no acostamento deviam estar reclamando da corrupção do governo. Ou seja, nós temos uma diluição da ética, no sentido aristotélico do termo, que é bastante grave no Brasil, e a corrupção é, como diria o Barão de Tararé, a negociata, é o bom negócio para o qual não me convidaram. Ou seja, eu sou absolutamente ético e probo quando se trata de atacar o negócio que não me favorece. E quando me favorece, é um jeito, é uma maneira, é o meu jeitinho clássico. E como é que o Brasil pode rever esse conceito? O Bob Juliano Fox aqui está aqui. A corrupção já faz morada no Brasil. Como é que a gente poderia inverter isso? Institucionalizar a ética? Bom, toda pessoa que faz morada pode ser despejada, suas terras podem ser realocadas. A corrupção é parte estrutural da sociedade brasileira, inclusive do governo. O que eu acho que mudou é que, além, como foi lembrado pelo Cado, maior capacidade de investigação, existe hoje uma sensibilidade pública muito mais forte, existe hoje uma vontade de um país diferente deste. Mas a mudança tem que começar na escola, com a não conivência com a fraude escolar, ela tem que atingir o governo, ela tem que atingir as famílias de pais que ensinam filhos, por exemplo, a técnicas pouco usuais ao concordarem que o filho copia um trabalho da internet ou outras coisas. E as pessoas que têm raiva da corrupção, que são muitas no Brasil, devem entender, e devemos todos entender, que esse é um processo estrutural, orgânico, que começa na educação das crianças, sobre a educação sobre o que é mentir e não mentir, e do que é seduzir ou não uma criança com elementos de corrupção. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Esse é um elemento de corrupção que começa muito cedo. O governo é a parte mais trágica, porque esse dinheiro que está saindo desses lugares não está indo para a educação, não está indo para a saúde. As pessoas estão morrendo nos hospitais porque está sendo desviado dinheiro.